Amigos, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Acme, dando seguimento às aulas de ótica. Nós vamos falar hoje sobre lentes esféricas, então uma correlação entre espelhos, só que porém aqui em lentes, nós vamos estudar que as imagens é formada por refração. Então nós vamos definir primeiro quanto à forma dessa lente. Conforme a figura, ela pode ser biconvexa, porque tem dois lados estufados, plano convexo e assim por diante. Então a imagem nos dá as características dessas tipo de imagem quanto à forma. Essas lentes aqui também são conhecidas como bordas finas, por quê? Porque as bordas são mais finas que o meio, e as lentes de bordas grossas, geralmente é usado por míopes, por exemplo, bordas grossas em que o meio são mais finos do que as bordas em si, certo? Agora, o que isso influencia? Influencia se ele vai convergir ou divergir os raios de luz. Quanto à convergência ou divergência, a interação da luz com essa lente em si. Então, uma lente ela pode ser convergente ou divergente. Uma lente convergente, a simbologia nos dá aqui, ó, essas setinhas para fora, e a lente divergente é aquela que espalha os raios de luz. O prolongamento dela vão se encontrar, mas elas não vão convergir para um único ponto, sim o seu prolongamento. Definição, então, em relação às duas. Uma lente de bordas finas é convergente, uma lente de bordas grossas é divergente, depende do centro óptico, do comportamento óptico. Se o índice de refração do meio for menor que o índice de refração da lente, isso vai acontecer. As bordas finas serão convergentes e as bordas grossas serão divergentes, certo? Entretanto, se acontecer o contrário, que é muito difícil, se o N do meio for maior do que o N da lente, as bordas finas serão divergentes e as bordas grossas serão convergentes em si, ok? Sintetizando todo esse conceito, é dado o exercício 1. Ó, fala o seguinte: uma lente esférica delgada pode ser convergente ou divergente. Essa propriedade óptica depende. Aí está falando, depende do que? Então, primeiro, letra A, somente do índice de refração do meio externo à lente. Então, depende do índice de refração da lente, depende do formato dessa lente. Letra B, exclusivamente dos raios de curvatura das duas faces. Ou seja, está falando que depende apenas da forma da lente. Isso não é verdade, conforme a gente viu no comportamento óptico. E aqui a letra C sintetiza bem o que a gente falou no comportamento óptico e os slides anteriores. Letra C, do formato da lente, ok, do seu índice de refração da lente e do índice de refração do meio em que se encontra a lente. Então, naturalmente, é a letra C, certo? Então, depende do formato da lente, da forma física dela, do meio material que é feito essa lente, se é vidro, se é de um acrílico, por exemplo, e se ela está inserida na onde? No ar, está inserida na água, por exemplo, então depende do meio material também. Tudo bem? Elementos das lentes, então. Primeiro vamos analisar a lente convergente. Então nós temos ali o ponto principal, o foco e o centro óptico. A gente pode fazer uma analogia com o espelho côncavo aqui, ó. Lá era o centro de curvatura, o foco e o vértice. Aqui é chamado de ponto óptico principal, foco e centro óptico. E a lente divergente é a mesma coisa. Ponto óptico principal, foco e o centro óptico. Observe que tem um F' e um A' ali, justamente porque acontece a divergência para o prolongamento para F' e A'. Raios notáveis. Então, antes de falar da formação de imagem em lentes, vamos verificar os raios notáveis, lembrando de alguns, hein? Na lente convergente, converge os raios de luz. A gente começa sempre com esse, que vai paralelo ao eixo principal, vai convergir para o foco. O F' está ali. O segundo raio notável é aquele que passa pelo foco e sai paralelo. O terceiro raio notável, que nós vamos utilizar a todo momento, é o que passa pelo centro óptico. Então, nós vamos usar principalmente o primeiro e o terceiro raio notável, aquele que passa pelo centro óptico e continua a sua direção. Lembrando que no espelho ela voltava pelo mesmo caminho, aqui vai continuar. E o que passa pelo ponto antiprincipal, passa pelo ponto antiprincipal lá, convergindo esse raio de luz, que é o quarto raio notável. Na lente divergente, a gente só tem que ficar atento, porque agora há uma divergência desses raios notáveis. Esse o paralelo, ele não converge para o foco, ele vai divergir agora. Então, ele vai sair do seu prolongamento que convergeria para o foco, o F' em si, certo?
E os demais a mesma coisa, aquele que passaria pelo foco sai paralelo. Aquele que passa pelo centro óptico continua o caminho sem que nada aconteça. E o que passa pelo ponto, passaria pelo ponto antiprincipal, melhor dizendo, ele diverge aqui nesse momento, seguindo a linha do ponto antiprincipal. São os 4 raios notáveis que a gente tem que ficar bem atento, principalmente o primeiro e o terceiro, né? E aí a gente vai estudar esse raio notável justamente para a gente estudar a formação de imagens em relação a lentes. Então, quando eu utilizo uma lente, uma lupa, por exemplo, a lente do meu óculos, como que é formato essas imagens? Primeiro, para lentes convergentes. A lente convergente é um pouco mais complexa porque tem várias imagens a ser analisada. Primeiro, quando o objeto está mais afastado, após o ponto antiprincipal. Incidiu paralelo, passou pelo foco e passando pelo centro óptico. O objeto tem um tamanho, ele vai ficar menor e vai ficar invertida. Por exemplo, uma imagem vai ser real, invertida e menor, uma máquina fotográfica. Então ela faz isso, a lente da máquina fotográfica é uma lente convergente. Ela vai convergir os raios de luz para formar uma imagem mais nítida. Andando um pouquinho mais com esse objeto, nós temos ele sobre o ponto antiprincipal. E adivinha o tamanho que ele vai ser? Do mesmo tamanho. Assim como lá no espelho côncavo formava uma imagem do mesmo tamanho quando colocava no centro de curvatura, a resposta é sim, por isso que podemos fazer uma analogia. Mas temos que lembrar do fenômeno que acontece. No espelho é reflexão e na lente é refração. Continuando mais um pouquinho então, essa imagem é real, invertida e igual. Continuando então, nós temos aqui um objeto entre o foco e o ponto antiprincipal. Incidiu paralelo, passou pelo foco, passou pelo centro óptico, continua o seu caminho. Essa imagem vai ser maior, invertida e real, naturalmente. Por exemplo, os projetores de slide, isso acontece, né? Quanto mais distante você vai projetar essa imagem. Lembrando que a gente só projeta imagem real. No foco não foi dado, mas o foco é uma imagem própria. E para finalizar, então, nós vamos ver quando o objeto está entre o centro óptico e o foco da lente convergente. Incidiu paralelo, passou pelo foco. Passou pelo centro óptico, continua. Observe que esses dois raios notáveis não vão se encontrar, entretanto, os seus prolongamentos se encontram. E eles se encontram, essa imagem vai ficar maior, só que essa imagem agora fica direita e virtual. Lembrando que toda imagem direita é virtual. Então, a lente, por exemplo, no funcionamento de uma lupa, a gente coloca dessa maneira. Nós temos que colocar um objeto entre o foco da lupa e a própria. Consequentemente, vai ser uma imagem virtual direita e maior. Para a lente divergente já, nós temos somente uma situação, que serve para todas, assim como o espelho convexo. Então, eu posso fazer uma analogia do espelho côncavo com a lente convergente e do espelho convexo com a lente divergente. Incidiu paralelo, só que aqui ela diverge, lembra? Toma cuidado para não fazer isso, pessoal. Passar pelo foco, ela tem que divergir. Divergir, então, você vai espalhar esse raio de que estava vindo paralelo. O seu complemento passaria pelo foco. Aquele que passa pelo centro óptico, continua. Então, a nossa imagem está formada aqui, ó, nesse ponto. Um objeto maior forma uma imagem sempre menor lá na lente convergente. Pessoa que é míope, por exemplo, utiliza uma lente divergente, uma lente divergente, e a imagem formada sempre é menor nessa situação. Então, a imagem é virtual, direita e menor, assim como a imagem de um espelho convexo, certo? Falando um pouco de lente convergente, é dado o seguinte exercício. Uma lente convergente de pequena distância focal pode ser usada como lupa ou lente de aumento, auxiliando, por exemplo, as pessoas com deficiências visuais lerem textos impressos em caracteres pequenos. Supondo que o objeto esteja à esquerda da lente, é correto afirmar que, para produzir uma imagem maior que o objeto, deve ser o quê? Essa imagem tem que ser real e virtual, desculpe, maior do que o objeto. Então, observe o seguinte, necessariamente você tem que colocar o objeto, entre o foco e a lente divergente, porque a única lente que consegue ampliar é uma lente divergente, conforme a simbologia aqui. E isso, consequentemente, vai nos dar uma imagem
virtual dessa maneira. Então, a alternativa que corresponde à alternativa E, posicionada entre o foco da lente e a própria lente. Então, entre o foco e a própria lente. É a única maneira de você conseguir uma imagem virtual e maior do que o objeto. Já no exercício em classe, da página 531, traz uma situação em que você vai utilizar uma lente para projetar uma projeção de um gráfico no telão. Se você vai projetar, você tem que usar uma lente convergente naturalmente, certo? Então essa imagem projetada, ela tem que ser real, invertida e maior. Projetor de slide, lembrando de uma situação que a gente falou um pouco a respeito. Onde que vocês têm que estar localizados para ter uma imagem real, invertida e maior? Então tem 3 situações para vocês fazerem. Mas não precisa fazer as 3, gente. Tem que lembrar quando que isso acontece. Então necessariamente, nós vamos demonstrar aqui através do experimento, da segunda figura aí, ó, em que você tem um objeto e vamos usar uma lente convergente. Então está aqui ó, a distância focal e 2 vezes a distância focal, que é o montante principal. Incide o paralelo, converge passando pelo foco, passa pelo centro óptico. Pessoal, direto, usa lápis e régua para a gente resolver esse problema. O encontro das duas réguas após passar por refração pela lente é justamente a imagem. Essa imagem fica maior, fica invertida e, consequentemente, ela é real porque ela é projetada, certo? Então, onde que você colocou um objeto? Você colocou o objeto entre a distância focal e 2 vezes a distância focal. Somente aqui que você consegue uma imagem com essas características, que é a alternativa E. Agora, agora ele quer analisar qual que é o comportamento óptico dessa projeção para essa determinada figura. Ó, a seguinte figura voltada para a lente. O que a gente tem que levar em consideração? A imagem que aparece na tela ela é invertida tanto na vertical quanto na horizontal. Então, temos aí da letra A até a letra E para analisar, mas não precisaria. A gente tem um objeto aqui, começando pelo roxo e terminando no azul. A imagem dele vai começar pelo azul, terminar pelo roxo e de cabeça para baixo, que é a alternativa C. Dessa forma, a gente finaliza a aula de hoje falando um pouco sobre a formação de imagem nessas lentes convergente e divergente. E forte abraço a todos e até mais.